Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lua de Pimenta e eu espero que vocês estejam todos bem, se cuidando nessa quarentena, se mantendo isolados o quanto podem, dentro daquilo que podem. E considero que seja um grande privilégio a gente estar tendo a oportunidade de tantos conteúdos de qualidade para que você consiga gerar insights aí para sua vida, para sua atuação, para sua organização e fazer esse movimento de uma transformação digital que é tão importante nesse momento. Bem, eu sou fundadora do RH Lab. O RH Lab, ele é um laboratório do futuro do trabalho. A gente tem uma equipe fixa aqui em Brasília, mas a gente atua diretamente com o Brasil inteiro. Então, no nosso dia a dia, a gente pratica, tenta praticar as tendências do futuro do trabalho. Então, a gente faz pesquisas sobre essas futuras tendências e os comportamentos que estão por trás disso, quais são as necessidades, para que a gente possa construir métodos e técnicas para que a gente possa implementar na organização. Então, essa é uma das grandes frentes do RH Lab hoje, promover, desenvolver projetos dentro das organizações que tenham esse foco de trazer mais aderência para os métodos e trazer mais personalização também para os métodos da organização. Inclusive, a personalização é também uma das tendências. Quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de singularidade das organizações. Como que é a efetividade do que você está entregando, né? Então, isso tem tudo a ver com métodos personalizados para a sua dor. Então, até isso que eu vou falar hoje aqui, por mais que tenham teorias e práticas por trás disso, é muito importante que você coloque em prática aquilo que é condizente dentro do seu cenário e, claro, com aquela pitadinha ali do imaginário, aquela pitadinha da inovação de que ainda não tem, mas você quer chegar lá. Dentro do RH Lab, a gente também mentora profissionais e empreendedores que queiram se desenvolver, então a gente atua diretamente também com essa transformação digital, sempre atrelada à necessidade dessas tendências e analisar de fato o que emerge de necessidade dessas pessoas. Por isso que o tema de gerações ele é tão importante, porque nós também estamos tendo a oportunidade de ver várias gerações trabalhando juntas. Por mais que a gente imagine que a geração dos baby boomers já está obsoleta e que já vai sair do mercado, a gente está enganado. Eles ainda são 9% da organização, 9% da força de trabalho brasileira, e é muito importante a gente levar em consideração o que para muitas pessoas pode ser considerado uma geração obsoleta, não é, e tem tantos potenciais de ganhos quando a gente relaciona e se comunica entre gerações para promover a inovação, para promover essa transformação digital. Então, é um ponto que eu quero trazer na nossa palestra de hoje. Bem, já entrando na palestra de hoje, eu queria já trazer para vocês qual que é o grande objetivo disso tudo. No meio de tantas conversas, né, de tudo que eu falo, o mais importante é que você saia daqui conseguindo, pelo menos, saber como começar a avaliar a maturidade organizacional da sua empresa. Por que que isso é tão importante? Agora com a pandemia, você com certeza está observando um novo formato no mercado, um novo formato de oferecimento de serviços. Você também está podendo observar que alguns dos produtos eles não estão sendo utilizados, já outros começaram a ser muito necessários. Então, tudo isso está remetendo como a sua organização ela está organizada, como que está organizado os processos, como que as pessoas estão
se melhorando, evoluindo, como que as pessoas estão se capacitando dentro da sua organização e que tipo de produto que você fornece hoje. E qual é a efetividade desse produto, né? Até onde ele vai? Ele é para uma cadeia pequena de pessoas ou ele já tem uma expansão maior se a gente for levar em consideração as fronteiras desse produto. E então, o primeiro ponto é esse, como que você avalia a maturidade organizacional dentro da sua empresa. E aí, para isso, eu fiz um framework, para que você consiga construir um plano de ação, para poder gerar insights para vocês, baseado nessa palestra. Para você acessar esse framework, é só você acessar o link rhlab.co/kr/tdweb, tá bom? E lá você vai poder baixar o arquivo para você poder acompanhar aqui durante a palestra. Bem, então dando sequência, eu sempre parto do princípio, e eu acho que é muito importante trazer isso para vocês entenderem da onde que eu tirei tudo isso. Que eu considero que o profissional de RH, uma área de gestão de pessoas, ele precisa trabalhar com lacunas de aderência. E o que são essas lacunas de aderência, né? Ao mesmo tempo que ele precisa desenvolver as pessoas, a criar a capacidade dos colaboradores para atuação, para futuro, ele também precisa atuar nas capacidades organizacionais. E aí, voltando à questão da geração dentro desse aspecto. Muitas vezes eu estou desenvolvendo aqueles colaboradores de uma determinada geração considerando modelos antigos da organização. E aí a gente pode observar que tem uma lacuna aí de aderência. Isso quer dizer que a minha necessidade, ela não está aderente àquela capacidade organizacional. Então, existe aí um ponto que a gente precisa levar em consideração de como que você vai desenvolver essas pessoas. E o segundo ponto é quando a gente desenvolve demais essa capacidade organizacional sem levar em consideração o público que tem ali dentro. Então, muitas vezes, a gente mais permite que o espaço, o ambiente de trabalho, ele se torne complexo do que, de fato, desenvolva as pessoas. Então, é muito importante, se você for lembrar da teoria do flow, do Mihaly, que a gente fala, né, que você precisa sempre ter uma dose de habilidade, um nível de habilidade para uma dose de desafio. Aqui, as lacunas de aderência também são da mesma forma. E aí eu trago um outro ponto também. Por mais que a pandemia ela esteja gerando uma solução de mudança muito rápida, é muito importante a gente considerar que a capacidade organizacional e a capacidade dos colaboradores, ela precisa ser gradual, por mais que sejam mudanças rápidas. É necessário que seja gradual. É necessário que as pessoas de fato absorvam tudo aquilo que está acontecendo. E para que as organizações elas se desenvolvam no quesito de maturidade organizacional, a gente vai poder observar que muitas elas não vão conseguir, porque às vezes ela não tem a sobrevivência necessária, a singularidade necessária nesse momento para provocar essa mudança. Por isso que eu vou falar de singularidade daqui a pouquinho, justamente para a gente discutir sobre isso. Então, vamos pensar nas nossas lacunas de aderência e aí a gente leva em consideração as gerações novamente, porque é muito importante que você compreenda aí quais são as necessidades que essas pessoas estão pedindo. Se você for observar, as necessidades das pessoas, elas vão traduzir uma maturidade organizacional que seja nivelada, que pode ser a conta-gotas. Então, é como se você tivesse pedindo aí algumas ideias para os seus colaboradores, leve isso em consideração
porque eu acho que é muito importante pra gente conduzir dessa forma. Bem, a Deloitte ela lançou uns sites que falam justamente do DNA digital, que nós temos aí 23 aspectos que podem fazer com que sejam priorizados dentro de uma distribuição de um DNA. Se você for avaliar a mudança organizacional e se você for avaliar a maturidade organizacional, quanto melhor é o DNA digital dessa organização, mais chances de sobrevivência elas vão ter. Esse relatório ele está disponível na internet. Eu até coloco aqui, é o CFO Deloitte Development de 2018. Olha só que interessante, 2018, a gente está em 2020. Então, assim, provavelmente você vai perceber que nesse conteúdo tem muita aderência com aquilo que a gente precisa focar. E principalmente no que você precisa focar para ter um DNA mais digital. Porque é tão interessante, a gente está aqui falando de maturidade organizacional, mas é muito importante a gente perceber a nossa maturidade organizacional. Para a gente perceber onde que a gente está, qual o nosso nível de atuação, qual é o nível de efetividade da nossa atuação. Então, esse DNA digital também pode ser um indicativo aí para que você consiga se autoavaliar. Basicamente, no relatório da Deloitte, eles falam basicamente, porém não tão básico assim, né? Ele fala que o DNA é a forma como a gente está organizado, como a gente opera e como a gente vive. E aí ele levanta 12 levels organizacionais que mostram o quanto aquela organização ela está madura digitalmente. Então, dentre os aspectos, eles falam desde estrutura, espaço físico, as capacidades, os processos, como que os processos estão, porque o processo ele sempre vai poder gerar um erro. Então, quanto mais simples e eficaz ele for, melhor. Como que os talentos eles estão desenvolvidos, como é a necessidade de talentos, como que é estruturado hoje a gestão. E aí dentro de gestão tem os modelos organizacionais, né? Então, como que você organiza equipes para serem ágeis, lideranças para serem ágeis e ter uma entrega ágil, que é justamente o digital first, né? Que tem falado tanto por aí, que é essa mentalidade de ser exponencial, de ser conectado e ter uma entrega rápida, ágil. Vai falar também da tecnologia, de como que a tecnologia, a liderança, como que você tem reconhecido e recompensado essas pessoas, como que você tem avaliado performance e, por fim, as políticas. E aí eu tomei a liberdade de trazer um slide do nosso workshop Virais, que é um workshop para business partner, que a gente fez, a gente produziu. Baseado nessa pesquisa do DNA digital, a gente produziu uma avaliação para você avaliar, ela é bem extensa, para você avaliar como que a sua organização está dentro da maturidade organizacional. Mas aí eu trago para vocês aí um spoiler, basicamente, daquilo que a gente estabeleceu. A gente está usando cristalizado, descristalizado, infectado e viralizado por conta do storytelling do próprio workshop, que conta a jornada viral, né? Por incrível que pareça, a gente vivendo uma pandemia, a gente teve essa ideia ano passado e realmente fez muito sentido pra gente que o movimento, tanto de mudança quanto de um BP dentro da organização, ele precisa de fato ser um vírus e ele quer viralizar todo mundo, né? Um vírus do bem, um vírus de boa.
Então a gente dividiu em 4 aspectos a maturidade organizacional. E os níveis tanto de maturidade quanto de sucesso. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Como que a gente, então, avalia o cristalizado, né? A base dessa maturidade organizacional, que hoje a maioria das organizações elas estão entre cristalizado e descristalizado, baseado no último relatório da McKinsey e da Google, que eles lançaram, se eu não me engano, agora em 2019. Eles verificaram que só tem 5% no viralizado, e o resto vem distribuído aí, sendo que a grande maioria, mais de 50%, em cristalizado e descristalizado. Quais são as grandes características de cada um deles, né? Uma organização cristalizada, ela ainda está dentro daquele nível de atuação do comando e controle. Ele ainda está atuando baseado muito no modelo industrial passado, baseado muito lá do Fordismo e tudo mais. Então, ele acaba trazendo para dentro da cultura esse modelo de hierarquia. As coisas elas precisam ser mais hierárquicas para dar certo. Os processos muitas vezes são longos, às vezes você não tem um processo para te ajudar e sim você se torna refém desse processo. Ainda são áreas que não se comunicam, então são áreas processuais, né? Então elas não precisam trabalhar, não precisam entre aspas, né? Deveria, mas não fazem isso, mas não trabalham entre si. Há uma divisão ainda muito grande com aquelas áreas que estão com foco para o externo e aquelas outras áreas que estão com foco para o interno. Dentro disso, o RH normalmente é um departamento pessoal, ele está olhando para dentro só, ele não está interessado no que o investidor pode saber. Isso, a única coisa que às vezes pode acontecer para esse cristalizado aqui, de olhar para o externo, é recrutamento e seleção e atração de pessoas, mas e olha lá, né? O segundo é o descristalizado. São organizações, e aí eu posso dizer até que tem uma grande quantidade também de percentual de empresas que estão atuando nesse modelo, que são organizações que até querem mudar, ainda rege a hierarquia vai até o infectado. A hierarquia ela tem, e o comando e controle, ele é muito forte, né? Mas o que faz um cristalizado ser diferente do cristalizado é justamente a quantidade de pessoas que atuam de forma analítica dentro da organização e a forma como eles olham para dentro do negócio. Então a gente poderia falar que já tem um planejamento estratégico, ele já consegue trabalhar com metas, já consegue observar que pode ali ter uma remuneração variável, e você enquanto RH já pode ousar fazer essa remuneração variável, um PLR, já trabalhar com reconhecimento e recompensa de pessoas, já ter alguma coisa relacionada a carreiras, a níveis de carreira. E o modelo organizacional, muitas vezes, de novo, ainda é o hierarquizado, porém, ele já consegue observar que a atividade sistêmica ela é importante. Então, até o produto dessa organização, ela tende a oferecer mais benefícios para a sociedade de forma geral, né? Então, são modelos mais gourmetizados do cristalizado. O infectado, eles já são organizações que, já pelo nome, eles já foram infectados pelos viruzinhos ali,
que podem fazer você de fato viralizar, né? Então você já está infectado, você já sabe que existe, você já está atuando com tendências, você já está pensando em mapeamento de cenários futuros, e olha só, né? A pandemia trouxe uma grande questão que é como é sério fazer um mapeamento de cenários, né? Porque muitas vezes a gente não tinha noção do nosso produto até que uma pandemia dessa viesse e revolucionasse tudo, né? Então, o modelo de maturidade infectado, as pessoas elas já estão praticando essa mudança, só que ainda há grandes crenças relacionadas ao descristalizado e o cristalizado. A gente ainda é muito apegado em políticas, é muito apegado em comando e controle, e isso acaba impactando nas visões de poder do líder dentro da organização. E, de novo, no infectado, eu considero que é o local descristalizado e infectado são os níveis de maturidade mais importantes para a gente avaliar as gerações e para a gente conseguir fazer uma matriz geracional ali dentro. O que eu estou querendo dizer com isso? A quantidade de pessoas e os aspectos da cultura que estão refletindo naquelas gerações que estão trabalhando ali dentro. Ela pode refletir de forma positiva e pode refletir de forma negativa. E é a partir do descristalizado que é tão importante que você leve isso em consideração, porque senão você vai minar uma possível mudança e uma possível melhora da sua maturidade organizacional. Então, se você tá aí no arquivo que eu coloquei para vocês no link, você tá tendo acesso a um espaço onde você pode anotar quais aspectos que você tem de cada um desses, tá bom? Mas eu sugiro que vocês leiam também o DNA digital, porque lá é bem mais detalhado, né? Então vai levar muito mais tempo do que aqui a minha palestra com vocês. E, por fim, é o viralizado, que é aquelas organizações que a gente considera que são pró-digitais, né? Então, isso vai desde o produto que ela oferece, é um produto, eu gosto de brincar e eu sempre falo isso, os produtos e os modelos de serviço dos viralizados são organizações onde você simplesmente uma caixinha, e aí as pessoas entram lá, trabalham, e saem. O que se aproxima muito disso é o Uber, né? Eu ainda diria que a uberização, né? Ele é um modelo do infectado para o viralizado, mas eu tenho grandes questões com relação ao modelo em si, geral, no que se refere a pró-digital, tá? Acho ainda que há limitações e que tem outras organizações que podem ter um modelo mais viralizado, como, por exemplo, tem uma empresa na Europa que a planície da organização, a planície da cidade, ela é toda variada, e aí eles construíram carros personalizados para cada tipo da segmentação deles lá. Então, eu cheguei a ter acesso a esse plano de negócios e eu achei muito interessante a forma como é conduzido, a forma como é distribuído as pessoas e por aí vai, né? Uma outra questão também é aqueles robozinhos que fazem atendimento em conferências, né? Então as pessoas elas estão atuando de qualquer outro lugar e eles conseguiram através dos robôs aumentar e escalar a produção, enfim, né? Então tudo isso a gente